Nesse vídeo aqui eu vou ensinar você a criar anúncios para serem vinculados no Reels e nos Stories do Instagram. Se você quer saber por que você deve criar anúncios e veicular nesses locais, fica nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. Bom, o Reels e os Stories são recursos do Instagram que têm chamado a atenção das pessoas. As pessoas têm passado horas e horas todos os dias nesses locais, consumindo conteúdo, se entretendo, e é muito importante que você também esteja nesses locais, promovendo seu produto, promovendo seu serviço, né? E existe uma forma certa de você fazer isso. Por quê? Porque você pode veicular anúncios no Instagram através do turbinar a publicação. É uma forma que as pessoas utilizam muito, mas não é a forma mais adequada. A forma mais adequada de você fazer isso é através do gerenciador de anúncios. Mas se você não sabe o que é o gerenciador de anúncios e se você não tem o gerenciador de anúncios configurado corretamente, embaixo desse vídeo aqui, lá na descrição, tem um link onde eu levo você para uma aula aqui no meu canal, onde eu ensino você do zero a configurar o seu gerenciador de anúncios. Então, se você não tem ainda o seu gerenciador de anúncios configurado, assiste essa aula até o final e depois volta para cá e aí você vai poder continuar a partir desse momento aqui, beleza? Bom, vindo aqui para a minha tela, você vê que nós já estamos no gerenciador de anúncios, então por isso que é importante você ter o seu gerenciador de anúncios configurado, né? Aqui em cima nós temos o botão, que é o botão criar, então eu preciso clicar nesse botão aqui, e aí você vai ter essa janelinha aqui, que é a janelinha com os objetivos de campanha. Volta para mim aqui, porque aqui no meu canal eu também tenho um vídeo onde eu explico a diferença entre cada objetivo de campanha. Eu não vou passar por cada objetivo aqui, senão essa aula ela vai sair muito do contexto e também vai ficar muito extensa. Mas se você quer saber o que cada objetivo faz e quando você deve utilizar determinado objetivo, assiste essa aula que está aqui na descrição desse vídeo, que ela é totalmente esclarecedora sobre os objetivos. Outra coisa também pode ser que esteja aparecendo diferente para você. Se estiver aparecendo diferente para você é porque você está com a versão anterior. Isso acontece muito aqui no Facebook. Então, para você pode estar aparecendo de uma forma, para mim está aparecendo de outra. Nessa aula que eu sugeri você assistir, eu explico essa diferença e faço um tour para poder mostrar como que você vai achar o objetivo relacionado ao objetivo anterior e isso vai te ajudar bastante, beleza? Então, voltando para cá, o objetivo que eu vou usar nessa aula aqui vai ser o objetivo de engajamento, porque no contexto dessa aula, como eu vou veicular anúncios somente dentro do Stories e dentro do Reels, eu quero trazer as pessoas para o direct do Instagram, ou seja, a pessoa viu ali o anúncio, ela clicou, ela vem para o direct, faz um pouco de mais sentido. Eu vou clicar aqui em engajamento, vou clicar em continuar. Aqui em cima eu preciso colocar o nome da campanha, então eu vou colocar aqui uma campanha de mensagens direct IG, ou seja, direct Instagram, e aí eu vou clicar aqui no conjunto. Então, quando eu clico aqui no conjunto, eu tenho aqui a configuração do conjunto. Então, eu vou ter que colocar o nome do conjunto, né? Eu vou deixar para colocar o nome no final, você vai entender por que eu vou colocar o nome no final. Então, descendo um pouco aqui, a gente tem aqui essa opção, que é aplicativos de mensagens. Quando eu seleciono aplicativos de mensagens, você vê que nós temos aqui, clique para enviar uma mensagem, tem que estar selecionada essa opção. E aqui nós temos os aplicativos de mensagens que a gente pode trabalhar. Ou seja, essa opção aqui, ela vai fazer com que quando a pessoa for impactada por um anúncio e ela clicar, ela vai ser levada para um desses aplicativos, né? Que pode ser o Messenger. O que é o Messenger? Aquele aplicativo de mensagem do próprio Facebook. Pode ser o WhatsApp ou pode ser o Instagram. Esse Instagram aqui é o Instagram Direct, tá? E aí é o seguinte, como nós estamos veiculando um anúncio dentro do Instagram, o ideal é que você não opte por trabalhar com Messenger, porque senão você está dentro do Instagram, a pessoa está no Reels ou nos Stories, vai ser impactada pelo anúncio. Quando ela clicar no anúncio, ela vai sair do Instagram, não faz muito sentido. O WhatsApp poderia ser uma opção, né? Se o seu negócio funciona muito bem com o WhatsApp, o WhatsApp há tempos deixou de ser só uma ferramenta de atendimento para se tornar uma ferramenta de vendas também, né? Então faz sentido você colocar aqui o WhatsApp se está dentro do contexto do seu negócio, né? Mas no nosso caso aqui eu vou trabalhar somente com o Instagram, porque eu acho que faz mais sentido a gente veicular anúncios nesse contexto aqui, tá? Só dentro do Reels e dos Stories, então a gente traz a pessoa já direto para o Instagram, porque rapidamente ela já vem ali para o direct, então continua dentro do Instagram, né? Mas em outros casos específicos, você pode até mesmo deixar as três opções.
Quando você deixa mais de uma opção selecionada aqui, o que o Facebook, de forma inteligente, faz? Ele analisa o comportamento da pessoa que está visualizando aquele anúncio. Se ele acredita que aquela pessoa ela tem um potencial maior de converter ao seu objetivo dentro do Instagram, ela manda para o direct. Se ela acha que a pessoa tem um potencial maior de converter no WhatsApp, então ela vai mandar para o WhatsApp. Então, se você seleciona essas duas opções, o Facebook ele decide para onde ele vai levar a pessoa de acordo com a inteligência dele próprio. Então, ele tem uma inteligência com base no comportamento das pessoas, ele sabe o comportamento das pessoas para poder decidir para onde ele vai levar. Esse cara aqui, ele lá no WhatsApp vai gerar mais resultado, vou mandar ele para lá. Não, mas essa menina aqui, ó, vou mandar para o direct, porque ela usa muito direct, ela já fez compra a partir do direct, então, ó, é uma pessoa que eu vou levar para o direct. Então, o Facebook ele tem essa tomada de decisão e é automático. Obviamente, se você deixa as três opções, ele que também vai decidir para onde ele vai levar, ele pode até levar para o Message. Vai muito de acordo com o local onde o seu público mais está. Então, você tem que saber isso. Seu público usa mais o Facebook, está presente mais no Facebook, então o Instagram não é tão interessante assim para você trabalhar somente lá, né? O interessante é você testar. Mas o seu público está todo dentro do Instagram, você sabe que ele está lá dentro, então olhe mais para o Instagram e principalmente para o direct no Instagram. No contexto dessa aula, eu só vou deixar aqui o Instagram em direct, beleza? E aí aqui em orçamento e programação, eu vou deixar um valor diário aqui de R$25. Aqui em público, eu vou descer um pouco mais até aqui, ó. Localização, eu vou deixar para o Brasil todo, mas se você sabe quais são os estados que trazem mais resultados para você, você pode customizar isso aqui clicando em editar. Faixa etária, você deve colocar aqui a faixa etária, que é a faixa etária que mais compra de você, né? Se você já tiver esses dados. Se não tiver, deixa desse jeito aqui e vai analisando os dados depois com mais calma. E você também pode customizar aqui gênero. Eu vou deixar todos os gêneros. Mas eu vou chegar aqui em direcionamento detalhado. Eu vou veicular anúncios para pessoas que se interessam por quê. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, se eu coloco aqui chocolate, você vê que o Facebook ele me dá aqui a opção de eu selecionar chocolate, que são interesses, ou seja, pessoas que se interessam por chocolate. Como que o Facebook sabe isso? O Facebook sabe tudo da vida das pessoas. Então, se você permite o rastreamento do Facebook, ele consegue analisar se você interage mais com um anúncio de chocolate, né? Um anúncio de uma marca que vende chocolate, de uma fanpage que vende chocolate. Se você entra em um site, que é um site onde que vende chocolate, ou de uma marca que vende chocolate, e se nesse site o dono do site, ou o anunciante, ele configurou um códigozinho lá chamado Pixel do Facebook, que é assunto para outra aula, mas se ele fez isso, o Facebook ele consegue entender que você acessou aquele site e, dessa forma, ele sabe que você se interessa por aquilo. Então, o Facebook ele analisa o interesse das pessoas com base no comportamento delas, né? Então, quando você vem aqui e você coloca um interesse, ele vai veicular os anúncios para pessoas que se interessam por esse item que você colocou aqui. Mas o ideal é que você não tente adivinhar outros termos. Eu vou colocar aqui, ó, Adobe Premiere, porque o produto que a gente vai simular aqui nessa aula é um produto de um curso de edição de vídeos com Adobe Premiere. Adobe Premiere é um software de edição de vídeos. Então, eu vou colocar aqui esse interesse, porque eu quero vender um curso de Adobe Premiere para quem se interessa por Adobe Premiere. Aí, ó, tem aqui, ó, Adobe Premiere Pro. Ao invés de eu ficar tentando acertar aqui outros interesses, utilize a inteligência do próprio Facebook, que é vir aqui em sugestões, mas depois que você seleciona o primeiro, você coloca o primeiro que é aquele mais forte, mais quente. Se é um curso de Premiere, eu vou colocar um Adobe Premiere, que é o software. A partir daí você vê que quando você clica em sugestões, o próprio Facebook ele já vai te sugerindo outros termos, edição de vídeo, né, Final Cut, que é um outro software, Adobe Photoshop Lightroom, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Design, por aí vai. E onde que está o pulo do gato aqui? Muita gente começa a anunciar, sai colocando um monte de interesse aqui, né? Isso só faz sentido se a sua ressegmentação ela diminui muito o público. Por exemplo, eu vou colocar só de pessoas de 20 a 25 anos, mulheres que moram nessa cidade que tem 100 mil habitantes. Por si só já vai cair bastante, né? Então, para não ter problema com o alcance, você vem aqui e você coloca bastante interesse. Mas é um público um pouco amplo, não faz sentido você colocar vários interesses aqui, porque senão você vai começar a gerar os resultados e como que você vai saber de quais interesses você está trazendo mais resultados? De quais interesses os resultados são mais baratos? De quais interesses os resultados são mais caros? De quais interesses os resultados te trazem pessoas qualificadas, leads qualificados? Então, como que você faz isso? Você faz isso organizando interesses diferentes em
conjuntos diferentes. Então você cria alguns conjuntos e em cada conjunto grupos de interesses diferentes. Pega essa visão. Beleza? Então aqui eu vou colocar o Adobe Premiere Pro e o After Effects. Adobe After Effects. Somente esses dois. Eu poderia colocar diversos outros, mas eu posso pegar esses outros e colocar em outros conjuntos, né? E ir testando. Quando a gente vem aqui para o lado direito, você vê que ele dá aqui uma estimativa de público, né? Entre 13 e 16 milhões. É relativamente razoável isso aqui, né? É o ideal para quem está começando, né? Depende muito do negócio, do seu orçamento, mas entre 13 e 16, entre 15 e 20 milhões é o ideal. E, obviamente, se você criar um outro conjunto com outros interesses, você vai alcançar outras pessoas também. Vai ter interseção? Até existe essa interseção, mas você testa públicos de interesses diferentes. Beleza? Então, aqui eu coloco só o Adobe After Effects e o Adobe Premiere. Existem algumas configurações aqui no conjunto que são necessárias, mas que eu não vou entrar em tantos detalhes para não sair tanto do contexto dessa aula. Beleza? Então, eu vou vir direto. Coloquei aqui os interesses, eu posso vir direto aqui para posicionamentos. Aqui é o pulo do gato. É exatamente nesse item aqui onde a gente determina onde a gente quer que os anúncios apareçam. Como, por exemplo, nos Stories e no Reels. Beleza? Então, se você deixa aqui posicionamentos automáticos, o Facebook ele vai distribuir o seu orçamento veiculando os anúncios em vários locais. E com o passar do tempo, você vai tendo acesso aos relatórios para saber que as pessoas que estão vindo para o seu negócio estão vindo de quais posicionamentos, de quais locais. O que são os posicionamentos? São os locais que os anúncios podem ser exibidos, como o feed do Instagram, o feed do Facebook, Stories no Instagram, Stories no Facebook, Messenger, coluna da direita, Audience Network. Então, esses locais são locais que podem receber anúncios e você tem a capacidade de customizar isso. Como que você customiza isso? Vindo aqui em posicionamentos manuais. Só que quando você clica aqui, você vê que já está selecionado o Instagram e não habilita as outras opções. Felipe, por que eu não vou ter a capacidade de veicular, então, os anúncios dentro desse conjunto para os outros posicionamentos? Porque lá em cima, nós selecionamos aqui somente o Instagram, ou seja, o Direct. Se eu coloco aqui o WhatsApp Messenger, por exemplo, e eu desço, você vai ver que ele vai desmarcar, ó, ele voltou aqui para posicionamentos automáticos e quando eu clico aqui agora sim, ele permite eu selecionar outros posicionamentos. Então, se eu deixar esses posicionamentos selecionados, os anúncios que eu colocar dentro desse conjunto aqui, eles serão veiculados em todos os posicionamentos, dentro do Instagram, dentro do Facebook, na Audience Network, no Messenger. Então, é importante você entender isso. Como aqui a gente selecionou somente o Instagram, então ele já desmarca os outros posicionamentos, porque você não consegue veicular anúncios dentro do Facebook, mandando direto para o direct do Instagram. Beleza? Então aqui, ó, posicionamentos manuais, você vê que ele só seleciona o Instagram. E aí aqui a gente ainda pode fazer mais algumas outras configurações, porque se eu quero veicular o anúncio dentro do Reels e dos Stories, então não faz sentido ter o feed do Instagram, então eu arranco fora aqui. E aí, explorar do Instagram, também arranco fora. E aí agora só ficou selecionado Instagram Stories, Instagram Reels. Somente esses dois posicionamentos. E aí você vê que os outros estão, inclusive, aqui desabilitados. Então, somente essa configuração aqui é necessária para que você veicule os anúncios dentro desses dois posicionamentos. O ideal é que você faça muitas experiências de acordo com o seu negócio. Então, se você faz essa configuração aqui e está vendo que o seu alcance está muito pequeno, você pode testar em outras campanhas ou outros conjuntos, selecionar o Facebook e veicular anúncios dentro do Facebook também, para impactar as pessoas dentro do Facebook, né? Então, você pode fazer essas experiências, beleza? Então, customizei aqui os posicionamentos, já coloquei aqui os locais que eu quero, eu venho agora aqui, e aí eu tenho que voltar aqui e colocar o nome do conjunto. Por que eu deixei para colocar o nome do conjunto no final? Porque o nome do conjunto ele tem que ser o público que você está configurando naquele conjunto para poder facilitar. Então, ó, interesse em After e Premiere. Se eu criar um outro conjunto com interesse em cinema, que faz todo sentido também, eu posso colocar lá, interesse em cinema. Ou interesse em edição de vídeo, um outro conjunto. Né? Interesse em Photoshop Illustrator, um outro conjunto. E eu vou colocando isso no nome do conjunto, beleza? E aí, clicando aqui no anúncio, eu já vou colocar aqui o nome do anúncio. Vou colocar Add 1. E aqui eu posso criar o anúncio, carregando aqui o vídeo,
colocando a descrição. Então eu vou colocar esse vídeo aqui, que já é um vídeo que ele já está no formato correto dos Stories e do Reels. Beleza, coloquei aqui uma descrição e eu chamo a atenção aqui para como você está visualizando aqui esses anúncios. É óbvio que isso aqui é um exemplo, né? O ideal é que você crie anúncios que se comuniquem melhor com as pessoas que estão visualizando o conteúdo naqueles posicionamentos. O que quer dizer com isso? A pessoa está no Reels e ela está numa pegada de ver muito conteúdo de entretenimento que tem um formato específico. E aí, de repente, você mostra um anúncio, uma propaganda para ela ali, ela não vai gostar muito. Então, o anúncio que você tem que fazer, o vídeo que você tem que fazer, o criativo que você deve desenvolver, ele deve ser um criativo semelhante aos conteúdos que lá estão. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do TikTok. Lá no TikTok é muita dancinha, né? Conteúdo que é um conteúdo mais específico. Se você for veicular anúncio no TikTok, o seu anúncio ele também tem que ser nessa mesma pegada, né? Ele tem que ser um anúncio que não tenha cara de anúncio, né? Você não pode deixar de cara que você está vendendo alguma coisa, né? Você pode criar um conteúdo utilizando a sua criatividade para que esse conteúdo que você vai criar e que você vai colocar em um vídeo, por exemplo, ele seja muito semelhante ao conteúdo que tem lá nesses posicionamentos. Porque quando você cria um anúncio, você consegue customizar os posicionamentos, né? Então aqui você deve utilizar um criativo que seja muito semelhante aos conteúdos que lá estão, porque senão vai ficar com aquela sensação de que é uma propaganda empurrando para a pessoa está ali no entretenimento e ela vai passar batido e não vai se interessar. Quando você faz um anúncio, você tenta vender sem parecer que você está tentando vender, você vai conseguir performar muito melhor. Beleza? E você consegue observar que aqui só aparecem os dois posicionamentos. Por quê? Porque ali no conjunto, anteriormente, eu só configurei esses dois posicionamentos, que é o posicionamento de Stories no Instagram e de Reels também no Instagram. Então, é assim que você cria anúncios para poder veicular dentro do Instagram das pessoas. Depois que eu fiz isso, é só vir aqui em publicar esse anúncio e ele vai ser publicado e veiculado para pessoas que se interessam por After Effects ou Premiere no Reels e nos Stories delas. E é assim que você cria o seu anúncio pelo gerenciador de anúncios. Então, chega de utilizar o Turbinar, trabalha da forma certa, veicula anúncios da forma certa. Esse aqui é apenas um exemplo onde o objetivo, ele é um objetivo de trazer a pessoa para o direct do Instagram. Existem vários outros exemplos. Você pode veicular anúncios nos Stories ou no Reels, levando a pessoa para o seu site para ela poder comprar algum produto ou contratar um serviço. Aí você tem que trabalhar com o objetivo adequado para isso. E você viu que é bem simples trabalhar aqui no gerenciador de anúncios. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para você ser alertado todas as vezes que um vídeo como esse aqui for publicado aqui no canal. E se você quer aumentar os seus conhecimentos, criar anúncios no Facebook, no Instagram, no Google, no YouTube, com estruturas e estratégias capazes de vender todos os dias com resultados reais apresentados nas aulas, aqui na descrição desse vídeo tem o link para o Rocket Ads, que é a minha plataforma com vários cursos de tráfego pago que vão te ensinar a vender do absoluto zero, vender todos os dias no Facebook, no Instagram, no Google, no YouTube. Se você quer saber mais, clica no link no Rocket Ads, conheça o treinamento e vai ser um prazer enorme receber você na primeira aula. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!